Agora vamos ao direto ao ponto. Ora, o Banco de Poupança e Crédito fechou em 2019 com o pior prejuízo da história da banca em Angola, ao registrar perdas de 404,7 mil milhões de kwanzas, de acordo com o relatório e contas do ano passado. Este é o tema em análise na edição de hoje do Direto ao Ponto, com o Cussi Eugénio e com o Carlos Lousado de Carvalho. Muito boa noite aos dois. Cussi, com este resultado, o BPC lidera o top 3 dos prejuízos da banca, ultrapassando o seu próprio registro em 2017 e o do antigo Banco Espírito Santo Angola, que em 2014 tinha registado um prejuízo de mais de 47 mil milhões de kwanzas. O que eu te pergunto é, até que ponto é que a continuidade do Banco de Poupança e Crédito pode estar em risco? Boa noite, Moura Jorge. Olha, dada a dimensão do banco, é pouco provável que isso aconteça, apesar da continuidade das operações do maior banco estatal em Angola estarem a depender da injeção de capital do seu maior acionista, que no caso é o Estado, e do cumprimento do plano de reestruturação aprovado em março deste ano, mas que até agora não se sabe bem porquê ele ainda não foi revelado. Mas eu vou passar já para o Carlos Lousado de Carvalho. Boa noite, até porque ele já acompanha toda esta problemática há bastante tempo. A pergunta que eu te coloco é se o BPC tem salvação. Boa noite, Cussi. Boa noite aos espectadores. Enfim, depende do dinheiro que se puser lá. Agora, eu espero é que aquilo não seja um ponto sem fundo. Uma vez uma administradora do BPC disse num fórum que o BPC era um bar aberto, que entretanto tinha sido fechado. Mas sem conhecer o plano de reestruturação não sabemos. Mas a verdade é que o Estado continua lá a injetar dinheiro e nós não conhecemos o plano. Eu sou incapaz de dar uma opinião sobre o plano, porque eu não posso dar uma opinião sobre uma coisa que não existe. Mas aquilo parece um poço sem fundo. Ok, vamos aos dados? Vamos aos dados. Ok. Primeiro, como tudo nasceu, o BPC é um banco cuja origem remonta a 56, quando foi criado o primeiro banco de raiz em Angola, que se chamava Banco Comercial. Depois, independência, passa a BPA, Banco Popular de Angola. 91, com o fim do monopartidarismo, a adoção da economia de mercado, nasce o BPC, como existe atualmente, já sociedade anónima, com o Estado e o INSS com 1%. 2010, a Caixa de Segurança das Forças Armadas entra no BPC. Em 2016, é o fim da era de Paixão Júnior, que é admitido pelo anterior presidente José Eduardo Santos. Paixão Júnior entrou em janeiro com uma equipa que incluía, por exemplo, também José Massano. Janeiro de 2000. 2000, 17 anos à frente do BPC. E, finalmente, em 2017, há a primeira versão do plano de recapitalização e reestruturação do banco, que foi agora renovado em março de 2019. E estamos a falar do consulado de Ricardo Abreu. Sim, que também teve muito pouco tempo. Paixão Júnior teve 17 anos e depois, em 4 anos, nós tivemos 4 presidentes. Tivemos Cristina Van Dunen, tivemos Ricardo de Abreu, tivemos Aristides Safeca e tivemos também, ou temos atualmente, o André Lopes. Ok. Estamos a falar de 2017, mas é este ano que, pelos vistos, as contas do banco estão... ficamos a saber que as contas estão verdadeiramente mal. Pois, já sabemos desde 2007, como vamos ver, não é? Mas aí foi que se destapou o buraco todo. E o BPC, em 2019, no ano passado, registrou um prejuízo de 404.732 milhões de kwanzas. É o maior prejuízo da história de Angola, desde que, pelo menos do que há registro, porque se calhar eu não sei quanto é que custou a Caixa Agrícola, mas este custou 404... Do CAP. Sim, da CAP. Exatamente. Eu não sei quanto é que custou, mas o ano passado, o BPC, só o ano passado, teve prejuízos de mais de 400 mil milhões de kwanzas. Estamos a falar à volta de mais de 1.000 milhões de dólares. Mas e já é o quarto ano. Já começa em 2016. Sim, mas aqui, como dizia, foi destapado, porque o problema, vamos ver lá mais adiante, já existe há muito tempo. Vamos agora perceber porque é que o BPC teve este prejuízo todo. Isso vimos na demonstração dos prejuízos. Dos prejuízos, justamente. Portanto, classificas justamente. Os bancos têm um negócio principal, que é comprar e vender dinheiro. Eles têm depósitos, captam recursos e depois aplicam esses recursos, nomeadamente em crédito. Eles, pelo crédito, recebem juros e pelos depósitos pagam juros. Nós chamamos isso de margem financeira. E o BPC
a margem financeira foi negativa. Isto é, os juros que o BPC pagou são superiores aos juros que ele recebeu. Depois, os bancos também têm outros negócios, cambiais, as prestações de serviços, etc., que se chama a margem complementar. Pois bem, também na margem complementar o BPC teve prejuízo, não ganhou dinheiro. O BPC até conseguiu perder dinheiro nos cambiais. Toda a gente ganha dinheiro com cambiais, o BPC conseguiu perder dinheiro com cambiais. E, portanto, tudo somado, o BPC teve um produto bancário, a atividade bancária do BPC deu-lhe um prejuízo de mais de 15 mil milhões de kwanzas. E depois, a isto temos que descontar os custos. É o pessoal, é o fornecimento de bens e serviços e, sobretudo, há aqui uma coisa que são as provisões. A maior parte do balanço do crédito do BPC não vale nada. Aliás, vendeu por 6% do valor. O BPC vendeu a Recrédito 900 e tal mil milhões de kwanzas de crédito e a Recrédito pagou menos de 60 mil milhões de kwanzas pelo crédito. E, portanto, tudo somado, o produto bancário, que é menos os custos, tivemos o tal prejuízo de mais de 400 mil milhões de kwanzas. Como disse, percebem assim números muito grandes. Estamos a falar de mais de $1.000 de prejuízo. Uma fotografia negativa. Muito negativa. E vamos ver como é que ficou o BPC depois deste prejuízo todo. Portanto, os bancos têm recursos e têm aplicações. Os recursos dos bancos são o quê? São basicamente depósitos, não é? Estão estes tais quase 1 bilhão e 500 mil milhões de kwanzas, que é o dinheiro que eles têm e que depois fazem as aplicações. Mas este prejuízo enorme do BPC fez uma coisa, fez com que o capital próprio do BPC passasse a ser negativo. Quer isso dizer o seguinte: se o BPC vendesse tudo o que tem, se liquidasse o BPC, ficava a dever ainda mais de 82 mil milhões de kwanzas. Portanto, a venda das aplicações todas não seria suficiente para pagar aos credores e, portanto, ficava com um valor negativo de 82 mil milhões de kwanzas. E a atividade do banco principal qual é? É crédito. Tu estás a ver, o BPC tem crédito, os créditos do BPC, agora, depois da limpeza que fizeram, não ultrapassam 41 mil milhões de kwanzas. E mais do que isso, o BPC ainda tem aqui nestes outros valores, ainda tem aqui muito lixo. Tem quase 800 mil milhões de kwanzas que não foram registados este ano, que foram diferidos e que vão ser pagos durante os próximos 3 anos. Portanto, o prejuízo do BPC ainda era maior do que os 400 mil milhões de kwanzas. Mas, portanto, esta é a fotografia do BPC e o BPC está em falência. Está em falência técnica. Exatamente. Porque os passivos, as dívidas, são maiores do que aquilo que o BPC tem a receber. E, sobretudo, aqui nestes depósitos, que são as principais pessoas que sofrem, isto daqui, muito dinheiro, é do próprio Estado. O próprio acionista é que tem depósitos no BPC. Exatamente. Uma das grandes questões que tem sido levantada em relação ao BPC é o crédito, a qualidade do crédito concedido. Nós temos um slide que nos mostra exatamente como é que evoluiu o crédito. E, portanto, estás a ver, o crédito é esta linha a preto, não é? E o que é que e aqui é o crédito mal parado. Portanto, o que é normal, quer dizer, não há nenhum banco que não tenha crédito mal parado. Portanto, há sempre uma parte do crédito que nós concedemos que os inovadores não devolvem. Mas tem que haver uma diferença muito grande. Isso em toda a banca? Em toda a banca, em todo o mundo. Há sempre uma parte do crédito que não é reembolsada. Mas depois estás a ver o que é que acontece. O crédito mal parado, aqui a partir de 2016, dispara completamente. E o crédito acaba... Portanto, este valor, isto quer dizer que o BPC tinha uma data de crédito registado, mas aquilo não valia nada. E, portanto, quando puseram o valor real, por exemplo, aqui era mais de 1 bilhão de kwanzas, mas depois, quando fizeram as contas, ficaram a perceber que, efetivamente, o crédito que eles tinham registrado com mais de 1 bilhão de kwanzas não valia mais de 42 mil milhões de kwanzas. E temos aqui, depois, a evolução também em termos de depósitos. Os depósitos têm 1,4 bilhões de kwanzas, o que quer dizer, o que é que acontece? A situação desse aspecto não é tão má assim. Não, quer dizer, as pessoas continuam a depositar dinheiro no banco. É má para os depositantes, não é? Porque têm o dinheiro numa instituição cuja continuidade depende da injeção de dinheiro do Estado, não é? Nós também podemos ver a seguir, porque outra coisa é os ativos e o capital próprio. Como é que isto evoluiu ao longo do tempo? E podemos ver justamente neste gráfico. Temos aqui a evolução dos ativos do banco, que é agora à volta de 2 bilhões de kwanzas, e temos aqui a falência do BPC. Portanto,
o BPC está na falência. Só não vai para a falência porque é detido pelo Estado e o Estado vai lá injetar dinheiro e nós já vamos ver o dinheiro que o Estado tem que injetar lá no BPC. Quem está já a pagar por isso são os trabalhadores Exatamente. e os balcões. Isto por conta do plano de reestruturação que vem sendo implementado e do qual não se sabe exatamente o que é que vai acontecer. Justamente. É o que vamos ver a seguir. É o que vamos ver a seguir. Portanto, os trabalhadores já passaram de mais de 5.000, 5.500 e são agora pouco mais, são à volta de 4.900 trabalhadores. Exatamente. Portanto, já desapareceram 600... 4.896. Justamente. Portanto, houve desde 2000, que já começou a redução dos trabalhadores. Desde 2016 também. E começou também a redução dos balcões. Tem que ser, Cussi. O BPC, o negócio do banco é que é crédito. Eles não têm crédito, têm 40 mil milhões de crédito e, portanto, tem que haver redução de trabalhadores. Enfim, os gestores não gostam de falar de despedimentos. Chame-se o que quiser, mas é a redução dos trabalhadores. Portanto, estes trabalhadores estão demais para a atividade que o banco tem. E o mesmo acontece com o número de balcões. E este é o problema. Os bancos não chegam a muitas comunas, a muitos municípios, etc. Porque, de alguma maneira, há aqui uma questão de serviço público. Mas tem que reduzir, tem que cortar nos balcões e tem que cortar nos trabalhadores. E vai continuar a fazê-lo. Eles dizem, não, nós não estamos a despedir, estamos a fazer reformas amigáveis. É verdade, mas isto na prática é a redução de trabalhadores. Porque a atividade do banco não justifica os trabalhadores que eles têm. A verdade verdadeira é que, apesar de toda essa problemática, o Estado continua a injetar dinheiro no banco. Justamente. E até ao momento, nós vamos ver neste slide, agora a seguir, que até ao momento, o resgate do BPC, até ao momento, desde 2015, o BPC já consumiu em dólares à volta de 4,6 mil milhões de dólares. O Fundo Soberano tem 5 mil milhões de dólares. Portanto, o Estado, direto ou indiretamente, já injetou no BPC à volta de 4,6 mil milhões de dólares. O que equivale a um fundo soberano. O que equivale a um fundo soberano. Portanto, aquilo já engoliu um fundo soberano. E, portanto, estás a ver aquela confusão toda que houve com o fundo soberano, prenderam o Jean-Claude, essas coisas todas, por menos dinheiro do que está aqui em causa no BPC. O Estado pôs mais de 400 mil milhões de kwanzas. A Recrédito, que é o banco mau, a Recrédito está a comprar o crédito mal parado, os ativos tóxicos do BPC. Exatamente. Já lá pôs mais de 280 mil milhões de kwanzas, sendo que uma parte ainda comprou agora uma parte do crédito mal parado com desconto de 96%. O IGAP, as participações do Estado, e, portanto, aparentemente é o IGAP que agora vai recapitalizar o BPC. Vai entregar títulos do Estado de quase 550 mil milhões de kwanzas e vai entrar com dinheiro de 15 mil milhões de kwanzas. Portanto, tudo isto somado, estamos a falar à volta de 1 bilhão e 300 mil milhões de kwanzas, convertido para dólares à época que foram feitos, digamos assim, as injeções de dinheiro, nós estamos a falar de 4,6 mil milhões de dólares, que é um fundo soberano. Muito complicado. Muito complicado. E o problema disto é que já sabia disto, Cussi. Desde 2007, e nós vamos ver no slide a seguir, que se sabe que o BPC estava uma grande confusão. E, na altura o alerta veio da Deloitte. Veio da Deloitte. Portanto, eu fui consultar os balanços do BPC desde 2001. Portanto, desde 2001 até 2019. E fui ver os relatórios dos auditores independentes. E nós vemos que em 2007 a Deloitte lança o primeiro alerta e diz que o banco não tem provisões suficientes para o crédito. Portanto, o crédito que o banco já concedia na altura era crédito mal parado, ou uma parte importante do crédito era crédito mal parado, o que significa dizer que o banco tinha que fazer provisões para esse crédito. E mais do que isso, a Deloitte disse também que a continuidade do banco estava em risco e que dependia da injeção de dinheiro. Portanto, é a situação que nós vivemos em 2019. Portanto, ninguém pode dizer que não sabia. Aliás, há um estudo do governo que eu tenho sobre a banca em Angola e que também diz isso, que nesta altura, aquilo é de 2008, 2009, já na altura se sabia que o BPC precisava à volta de 1.000 milhões de dólares. E, portanto, tu viste ali que desde 2007, o gráfico era de 2010, o crédito continua a subir. Portanto, eles sabiam do problema todo do crédito que o BPC tinha. E qual era esse problema? Não controlava o crédito que concedia.
E mesmo assim o BPC continuou a dar dinheiro e a emprestar dinheiro, até chegar a esta situação em que, finalmente, em 2019, no ano passado, é que começa, digamos assim, a verdadeira solução do banco. Mas, portanto, não há como as pessoas fugirem a isso. Desde 2007 que se sabe que o banco estava cada vez pior. E isso é que me leva a propor e a dizer que nós devíamos de fazer uma comissão de inquérito parlamentar ao BPC para perceber o que é que se passou neste banco. Quem é que são os... A culpa não pode morrer solteira. Em primeiro lugar, são os administradores. A administração do BPC é responsável, porque é a primeira responsável. É ela que presta contas, que faz as contas. E que autoriza? Quem é que nomeou a administração? Foi o governo. E passaram quantos ministros das Finanças que são, digamos assim, a tutela do banco? Passaram a mandata deles. Quais são o terceiro culpado? O BNA. O BNA é o supervisor disso. Aliás, o BPC ainda hoje vive também do quilape do BNA. Porque se não fosse o BNA acho que tem lá mais de 300 mil milhões de kwanzas emprestados ao BPC, de alguma forma o BNA substitui-se ao Estado. Porque quem que pôr lá dinheiro no banco? É o Estado, são os acionistas, não é o BNA. E aqueles valores não incluem o Instituto Nacional de Segurança Social, que tem 15%, e a Caixa de Segurança das Forças Armadas, que tem 10%. Aqueles valores são só os do Estado. Portanto, se aquilo é 5 mil milhões de dólares, o INSS e a Caixa de Segurança também tem que pôr. Portanto, o BNA é responsável porque o BNA é supervisor dos bancos. Portanto, não podia deixar de chegar a essa situação. Finalmente, os próprios revisores. É verdade que a Deloitte e eles todos alertaram para o problema no banco, mas não aprovavam as contas. Como é que os próprios auditores aprovam contas de um banco que está com os problemas que estão? Por isso é que eu digo, tem que haver uma comissão de inquérito parlamentar ao BPC para nós percebermos porque há responsabilidades políticas, há responsabilidades de gestão, há responsabilidades políticas e já agora na mesma comissão ponham o Banco Económico, porque o Banco Económico também precisa de um inquérito parlamentar para percebermos aquilo que verdadeiramente percebemos, porque agora em junho o Banco, também Sonangol, vai ter que pôr no Banco Económico mais de 1.000 milhões de dólares. Exatamente. E porque estamos mesmo já a terminar essa edição do Direto ao Ponto, sobre essa questão do BPC, há uma pergunta que não se quer calar, Rosado, que é a divulgação, a apresentação pública do plano de reestruturação. Porquê é que não se conhece esse plano? Pois, quer dizer, o acionista é o Estado. Mas o Estado, o Estado quem é? O Estado são os contribuintes. E, portanto, nós estamos a pôr lá dinheiro. Portanto, em junho vão ser injetados mais 560 mil milhões de kwanzas no BPC. E os contribuintes não sabem qual é que vai ser o futuro. Eles falam em coisas que vamos mudar o banco, vamos reduzir custos, vamos fazer isso, mas não há rigorosamente nada de concreto. Portanto, esta é a pergunta que, de facto, que não se quer calar. Como é que é possível que um banco deste, e mais do que isso, eu já disse, eles não destaparam, não tiraram as coisas todas do armário. Ainda há coisas no armário. No armário há quase mais 800 mil milhões de kwanzas. Portanto, como é que se vai pôr esse dinheiro? Sem que nos expliquem como é o futuro do BPC. Exatamente. Isso é uma questão que certamente tem a ver diretamente com a administração do BPC, mas que nos toca a todos e que, com certeza, nós vamos continuar a acompanhar. Carlos Rosado Carvalho, uma vez mais, obrigado por ter estado connosco. Boa noite, Boa noite, Moura Jorge, nós terminamos por aqui. Jorge, contamos voltar na próxima semana, certamente, com mais um tema. E assim será. Esperamos então pelo próximo sábado. Muito obrigado e muito boa noite, Cussi e Rosado, com mais este Direto ao Ponto.